Viga Gerber. Então, na verdade, acho que vocês já até viram Viga Gerber por aí, mas não sabia que chamava Viga Gerber, nem que chamava Dente Gerber, ou vocês já notaram isso nas próprias salas de aula lá da Uniso, sempre tem um Dente Gerber no pilar aí, segurando as vigas. Não sei se vocês já viram. Então, aqui é uma foto, né, de uma viga Gerber, né? Na verdade, aqui é uma ponte, onde tem esses dois dentinhos aqui, que é chamado de dente Gerber, tá? Então, uma viga Gerber é uma viga isostática, tá? Ela é biapoiada, e ela pode ser biapoiada, né? E também pode ter balanço, tá? É uma estrutura mista e composta, né? De diversas maneiras aí, né? Onde uma parte da estrutura apoia em outra parte e, no final das contas, acaba ficando uma estrutura estável, né? Então, na verdade, é uma estrutura composta por partes, tá? Onde eu tenho partes que não são estáveis se trabalhassem sozinhas, né? E partes dessa estrutura são estáveis, tá? Então, aqui eu tenho uma representação aqui de uma viga, né, Gerber, onde poderia ser uma ponte, né? Com pilares aqui. E aqui no meio eu tenho uma viga que tem dois dentes Gerber, né? Isso seria a situação real. E aqui embaixo seria uma representação gráfica. Quando a gente vai fazer o cálculo, sempre tem uma representação gráfica de uma estrutura, né? Então, aqui a gente teria, né, o apoio fixo, onde impede o deslocamento na horizontal e na vertical. Mesma coisa aqui, né, na horizontal e na vertical, representado aqui, ó, né, pelo triângulo com risquinho embaixo. Aqui, nos dois pilares, nós temos um apoio móvel, onde impede o deslocamento apenas na vertical, né, está livre para deslocar na horizontal nesse ponto. Então, aqui só na vertical. E a representação desses dentes Gerber aqui é essa bolinha aqui, que é uma rótula, tá? Ela é representada por uma bolinha vazia, que também é chamada de rótula, tá? Por que chama Gerber, né? Porque quem inventou a viga Gerber, dente Gerber, tinha esse nome no nome dele, tá? De 1822 a 1912. E esse engenheiro alemão, né, Heinrich, não sei se é assim que fala o nome dele, ele fez várias, né, ele escreveu várias patentes, registrou no seu nome de sistemas de construções de pontes, tá? Foi muito importante essa descoberta aí desse engenheiro alemão aí, né, por dois motivos. Com relação à parte estrutural, né, porque ele vai permitir algumas deformações, né, evitando alguns esforços internos e evitando também que tenha recalques muito grandes nos apoios, né? E na parte de construção também foi muito importante, porque a gente podia construir mais fácil, né? Uma estrutura, mas chegava já com a estrutura pronta, pré-moldada, né? E ajudava principalmente estruturas que eram de difícil acesso no local, né, para poder montar esse tipo de estrutura, né? Então, você já vinha com a peça pronta e encaixava igual Lego, vamos dizer assim, né? Então, uma viga Gerber pode ter um ou mais dentes Gerber, né? E tem pedaços dela que possuem estabilidade própria, né? É estável. E pedaços, parte delas, não tem essa estabilidade, né? Própria, tá? E só que o conjunto dessa estrutura, ele acaba se tornando isostático e a gente calcula ele de uma forma isostática, né? Só para lembrar, né, estrutura isostática é quando o número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio, né? Aquela somatória das forças na horizontal igual a zero, na vertical igual a zero, e a somatória do momento em relação a um ponto igual a zero. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma viga Gerber, aonde essa viga, né, tem um engaste, né, tem um dente Gerber e tem um apoio móvel, tá? A representação gráfica dessa viga é o engaste, né, a rótula, né, a bolinha rótula e um apoio móvel. O que significa isso? Que nesta viga de exemplo aqui,
O trecho que vai do ponto A até o ponto B é um trecho estável. Como é que eu sei que ele é estável? Ele é uma estrutura isostática, né? Uma viga engastada é uma estrutura isostática, onde a gente tem 3 reações de apoio para as 3 condições de equilíbrio. Então, eu vou dizer que esse trecho AB é um trecho que é estável. Ele para em pé sozinho, vamos dizer assim, né? Já o trecho BC é um trecho instável, quer dizer, é uma estrutura hipostática. Ele não para em pé sozinho, por quê? Porque eu tenho apenas, né, uma reação de apoio para as 3 condições de equilíbrio. Então, esse pedacinho aqui é um trecho sem estabilidade própria, ou seja, não para em pé sozinho, tá? Então, como exemplo aqui, tá? Em 1974 foi inaugurada a Ponte Rio-Niterói, que é composta por vários pedacinhos, né, de trechos com dentes Geber, né, são uma viga Geber, tá? Ela tem um comprimento total de 13.290 metros, né? Começaram a construir ela em agosto de 1968 e terminou em 1974 com uma altura de 72 metros. Então, veja a importância desse sistema construtivo para uma ponte dessa daí, né? Voltando a falar do dente Geber, né? O que tem de diferente quando eu vou calcular uma viga Geber, né, com uma viga isostática comum, né? O que acontece? Na rótula, ou seja, onde eu tenho o dente Geber, o momento no diagrama de momento, ele vai ser igual a 0 nessa rótula. Por quê? É como se fosse uma articulação, como se fosse, por exemplo, uma dobradiça da porta. Então, ele não tem um momento ali. A única coisa que passa por ele é o esforço cortante. Então, a gente vai ter na rótula esforço cortante e sempre na rótula o momento vai ser igual a 0, né? Onde utilizar, vocês já perceberam que pode ser em pontes, né? E em estrutura de pré-moldado, né? A facilidade está na construção, principalmente por conta do pré-moldado, né? E também a vantagem é com relação aos recalques das estruturas, né? Que pode ocorrer por um aumento de temperatura, ou algum problema no solo, enfim, né? Que se isso ocorrer, os esforços não vão ser transmitidos para a estrutura, né? Quando você tem uma estrutura contínua, né, uma viga hiperestática, e ocorre um recalque, você tem grandes esforços na estrutura, né? Diferente da viga Geber, que você meio que quebra, entre parênteses, né, esses esforços por conta do dente Geber aí, tá? Então, é muito vantajoso. E como é que a gente calcula esse tipo de estrutura? Primeiro, a gente vai dividir essa estrutura. Normalmente, a gente desmembra ela em função das rótulas, né? E a gente vai separar ela em trechos que são estáveis, aqueles trechos que param em pé sozinho, e separar os trechos instáveis, que são os trechos que não param em pé sozinho, né? Modo de dizer, tá? Depois disso, a gente vai começar o cálculo da viga Geber pelos trechos que são chamados instáveis. Depois que a gente calcular todos os trechos instáveis, a gente vai calcular os trechos estáveis. Mas o que é muito importante saber é o seguinte, que sempre um dos apoios de um trechinho da viga Geber, ele tem que absorver uma força horizontal. Por exemplo, se eu tiver um trecho da viga Geber que tiver um engaste, uma viga engastada, a viga engastada ela absorve uma força horizontal. Se eu tiver um trecho que eu tenho apenas um apoio móvel, como eu mostrei no exemplo, né? O apoio móvel ele não absorve uma força horizontal, só uma vertical. Então, eu vou ter que colocar um apoio, né, fictício, fixo, que vai absorver a reação horizontal. Nunca a gente vai ter a situação de ter um engaste com um apoio móvel ou um engaste com apoio fixo. Por quê? Porque daí a gente está falando de uma estrutura hiperestática, onde o número de reações de apoio é maior do que o número de condições de equilíbrio, tá? Então, sempre vai ser assim os trechos. Ou vai ser um único engaste, ou vai ser um apoio fixo com um apoio móvel. Não vai ter outra opção aí para esses trechos aí, tá? É claro que se não existir uma força horizontal, né,
a somatória das forças horizontais vai ser igual a zero e a gente vai ter que calcular os trechos apenas pela somatória das forças verticais e o momento em relação a um ponto, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma viga Gerber aqui, onde eu tenho, né, um trecho, que é o trecho AB, que seria o engaste com uma carga concentrada. Então, eu tenho um trecho que é chamado de estável, e eu tenho outro trecho, que é a carga distribuída de 15 kN por metro em 3 metros, aonde eu tenho o trecho BC, o trecho chamado instável. Então, eu separei os tramos em função da rótula, né? Então, eu tenho o trecho estável e o trecho instável. E eu vou começar a calcular pelo trecho instável, tá? Então, eu peguei lá o trecho BC, né? Em preto é o que eu já tinha aqui, certo? E aí, como eu tinha um apoio móvel, eu adicionei um apoio fixo. Vice-versa, se eu tivesse um fixo, eu colocaria um móvel, tá? Para quê? Porque eu tenho que transformar esse trecho num trecho estável para poder achar as reações de apoio. Então, o que eu fiz? Eu peguei a carga distribuída por metro, transformei numa carga concentrada. Então, 15 kN por metro, em 3 metros eu tenho 45 kN. E aí, eu achei as reações, que aqui eu chamei de reação B, VB e VC, né? Fazendo como? Somatória das forças na vertical igual a zero e somatória do momento em relação a um ponto igual a zero. Aqui, como esse 45 está no meio da nossa viga e a gente tem uma simetria, eu poderia dividir esse 45 em dois e cada um vai para um apoio. Foi exatamente isso, né? 45 vai ficar 22,5 para cada apoio. E aí eu achei a reação dos apoios para esse pedacinho da minha viga Gerber, que vai do apoio A até o apoio C. Feito isso, para eu calcular o trecho vizinho, que é chamado trecho estável, porque eu tenho o quê? Uma viga em balanço, esta reação B aqui, ela passa a ser uma ação no ponto que ela é comum. Esse ponto B é comum no trecho AB, aqui no ponto B. Então, se eu fiz, né, o cálculo do trecho instável e encontrei que a reação B está para cima e vale 22,5, quando eu for fazer o trecho do vizinho, que nesse caso é um trecho estável, esta reação vai entrar como ação, ou seja, eu vou inverter o sentido da flecha e manter o mesmo valor. Então, para calcular o trecho estável, eu vou considerar esse VB como ação nesse ponto B. Por que a gente faz isso? Porque a viga é uma só, né? E se a gente pensar que no ponto B eu vou ter uma reação de 22 e uma ação de 22, eu estou anulando essa força. Então, quer dizer que é uma viga única, tá? Então, a gente não pode desprezar essa reação, considerando como ação no trecho estável. E aí, nesse trecho aqui AB, eu achei a reação A, que é a soma das duas ações aqui, certo? E fiz o momento em relação ao ponto A. Lembrando que quando está destilado em gaste, eu tenho que pôr menos MA, aí eu vou levar o 22,5 para o ponto A, então é vezes 4 metros, e o 10 vezes 2 metros para o ponto A, e encontrei aqui um momento negativo no engaste aqui, tá? E aí, o que eu vou ter? Né? Eu não posso esquecer dessas duas ações, esta reação e esta ação para desenhar o diagrama de momento e de cortante, né? De cortante, não de momento. Então, aqui eu tenho a minha viga Gerber, e aí eu vou começar a desenhar o meu diagrama de cortante. Então, a minha reação A tinha dado 32,5. Então, eu vou subir 32,5, vou manter e vou descer os 10. Fiquei com 22,5. Eu vou manter. Quem é que eu estou descendo aqui? A ação da reação VB, que é o 22,5. Cheguei aqui. Quando eu vou chegar no trecho BC, eu tenho a reação que está para cima de 22,5. Então, eu vou subir 22,5, vou descer os 45 e vou subir os 22,5. Então, percebam que aqui na rótula, eu vou ter esses dois valores, né? Esse carinha aqui, que é a minha ação 22,5, no trecho AB, e depois, em sequência, a minha reação de 22,5, né, no ponto B do trecho BC. Então, ele vai entrar a cortante na rótula. Diferente no diagrama de momento.
o diagrama de momento sempre na rótula é igual a zero. Ah, professora, eu tenho que calcular? Não precisa, não há necessidade. Sempre você vai desenhar ele igual a zero. Mas dá para conferir o valor para ver se dá certo. Então, a gente tinha feito aqui o momento em A, calculado esse momento de menos 110, né? Como é que a gente calcula este momento aqui, a distância de 2 metros do 45? Então, a gente vai ter o menos 110 do momento, mais a reação de 32,5 vezes 2 metros. Isso vai me dar o meu momento de 45 negativo, tá? O momento na rótula, se eu fizer essa conta de pegar aqui o menos 110 do momento em A, mais o 32,5 da reação, vezes 4 metros, menos o 10 vezes 2, eu vou encontrar um momento igual a zero aqui na rótula. Não precisa fazer, tá? Mas dá pra gente confirmar. E daí, na hora de achar o momento nesse pedacinho, a gente vai fazer como se ele fosse sozinho. A gente está desenhando uma única viga, mas a gente calculou ela como se fosse duas vigas, em partes, né? Então, na hora de fazer o diagrama de momento desse pedacinho aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai esquecer daqui da rótula para trás. Você tem uma reação de 22,5, como há uma simetria aqui, então eu tenho a distância, metade da viga, de 1,5 metro. Então, eu vou ter o 22,5 menos, vezes, né, 1,5 metro de distância, menos o 15 vezes 1,5 metro ao quadrado dividido por 2, e vou achar o meu momento máximo 16,9. E o momento no final aqui, né, onde eu tenho um apoio móvel, ele vai ser igual a zero. Então, é muito simples a gente fazer o cálculo da viga Gerber. O que a gente precisa fazer primeiro, né? A gente precisa, né, bater o olho na viga e olhar onde estão as rótulas. A gente vai olhar essas rótulas, tá? Ali nas rótulas, vocês vão perceber que é mais ou menos por ali que vocês vão ter que separar os trechos dessa viga. Aí vocês têm que identificar o seguinte: quem são os trechos que são estáveis, que é aquele trecho que para em pé sozinho, ou vai ser um apoio fixo com um móvel, sem balanço ou com balanço, ou vai ser uma viga engaçada, tá? Então, você vai separar os trechos estáveis dos trechos instáveis. E vai começar o cálculo sempre pelo trecho instável. Como é que é esse cálculo? A mesma coisa que vocês fazem com viga, né? A calcular as reações de apoio usando as condições de equilíbrio. Beleza, fiz isso. Não pode, quer dizer, tem que prestar bem atenção no seguinte: sempre de um trecho, essa reação de apoio tem que ser jogada para o trecho do vizinho. A carga tem que ir indo, bem isso mesmo, tem que ir passando de um trecho para o outro. Não pode deixar de receber carregamento. Eu posso ter uma situação que do final eu vou indo para o começo, eu posso ter situações que das pontas eu jogo para o meio. O importante é ter o equilíbrio da estrutura, onde a ação vai ter sempre uma reação contrária de mesmo valor. Assim que a gente tem que fazer sempre. Tudo bem, gente, até aí?